Na Prevê FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h02, nós estamos vivendo o clima de Olimpíadas e tudo mais, e a gente vai falar de um dos destaques da Olimpíada, que é o judô, né? E a gente vai falar de judô aqui em Botucatu sem falar com Ageu Neto? Não tem como, né? Ageu Neto, que é inclusive delegado da Federação Paulista de Judô, e o Ageu está aqui no estúdio. Bom dia, Ageu. Satisfação em tê-lo aqui, hein? Bom dia, Márcio. Para mim é um prazer estar aqui. Aqui, essa casa aqui é um lugar muito especial para mim, né? Que eu vim aqui com meu pai na época que o senhor Orlando era vivo ainda. Uhum. E o Lorival e o Luciano sempre estavam aqui também. Então vim aqui, é um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Que legal. Agradeço muito. Prazer é todo nosso, Ageu. Ageu, esse clima de Olimpíada acaba contagiando todo mundo, né? E a gente vibra pelos brasileiros. E às vezes um esporte como o judô, que aqui em Botucatu sempre foi muito difundido, acaba se destacando ainda mais, emocionando as pessoas. E isso é muito bom, né? Márcio, o judô ele tem uma tradição muito forte, né? Desde as Olimpíadas de 1972, ele vem trazendo medalhas. Então, naquela época, era a época dos professores abnegados, né? Que a gente teve aqui o Sensei Matheus Sujizaki, começou o trabalho aqui. Verdade. Começou com o pai dele, o Sensei Mata Sujizaki, começou aqui em Botucatu, né? Vindo de Avaré, que o filho dele tinha passado aqui na Unesp. E essas medalhas começaram a surgir. A primeira medalha veio do Shikiaki Shi, né? Uma pessoa que veio do Japão e veio com uma vontade muito grande de ganhar uma medalha, porque ele queria treinar e ganhar a medalha. O Sensei Shikiaki Shi, que é vivo até hoje. Olha que legal. E é uma lenda, né? Foi a primeira medalha que a gente teve no judô. E a partir daí o Brasil veio trazendo medalha, né? Hoje já é, acho que umas 3 Olimpíadas para trás, o judô já se profissionalizou. Porque eu sempre falo, né? Hoje, se o João do Pulo nascesse, já não era campeão do jeito que era, né? O esporte tomou uma notoriedade muito grande e a gente começa a ver que precisa ter uma estrutura. Uhum. Precisa ter uma equipe por detrás. E a gente vê, né? Fala assim, por que o Brasil não ganha mais medalha, né, Márcio? A gente vê que... porque a gente tem grandes marcas aqui no Brasil, tem grandes patrocinadores e não tem esse apoio por causa do profissionalismo. Porque a pessoa encara, quando ela ganha um patrocínio, ela não tem obrigação de dar retorno, né? Então, hoje em dia, a federação aqui do estado de São Paulo, essas 4 medalhas, e a gente pode dizer que teve uma participação muito grande da Federação Paulista de Judô. Os 4 atletas são do Pinheiros. Os 4 não, seriam os 3 que ganharam, né? E uma grande parte que defendeu a equipe. E a Federação Paulista sempre foi o carro-chefe do judô nacional. Uhum. E graças a ter esses grandes clubes, né? Que eu falo que aqui no estado de São Paulo é o Pinheiros, em Minas é o Minas Tênis, no Sul é o Sojipa. Então esses clubes eles acabaram cumprindo esse papel social de trazer esses atletas, né? Esses atletas que começam a se destacar nas academias de base do Brasil, porque são milhões de academia, então o atleta começa a se destacar. Esses clubes fazem grandes peneiras. Agora aqui em Botucatu a gente já tem o Clube SESI, né? Que está começando com esse trabalho, que está fazendo um trabalho fantástico aqui em Botucatu. Tivemos o Michel Augusto participando nas Olimpíadas, inclusive, né? O Michelzinho é de Bastos. Eu conheço o sensei dele, o professor dele, entendeu? Ele foi para São Paulo fazer Projeto Futuro. Foi um menino assim que foi uma surpresa muito boa para nós, porque infelizmente o menino de Minas Gerais que estava na frente dele de pontuação, ele foi pego no doping. E daí o Michelzinho conseguiu assumir essa vaga aí. Então a gente ficou muito feliz com isso daí, viu? Porque era uma chance nova. E tinha um retrospecto, né? Que as medalhas olímpicas, elas sempre vieram de pessoas que foram agregadas à equipe de última hora. Muitas medalhas tiveram essa história, né?
E a gente tava numa expectativa muito grande, mas ele lutou muito bem, viu? Ele foi um verdadeiro guerreiro. Ele, assim, defendeu o Botucatu, assim, de uma maneira fantástica. O Brasil, né, a gente pode dizer, porque ele perdeu pro japonês, que é uma pessoa muito forte, mas dava para ele vencer também, foi detalhe. E daí veio naquilo que você quis falar comigo, né? Que você falou, tá tendo muita dúvida aí na regra, né, Márcio? Exatamente, porque a gente tem percebido o seguinte, teve até, eu não vou lembrar qual foi a última luta, que inclusive ficou até os minutos finais, né, depois da luta terminada, para se decidir, saber qual tinha sido a punição do brasileiro, né? Colocou a manga por dentro, enfim, a mão por dentro da manga, e a gente ficou, os leigos, nós ficamos, o que aconteceu? Será que teve alguma irregularidade tão forte assim para desclassificar o brasileiro? Então, o Rafael, que estava lutando nessa categoria, ele veio aqui em casa. Ele morava junto com meu filho lá no Projeto Futuro. Que legal. Só que ele era uma categoria abaixo, ele não era 90, ele era até 81 quilos, né? E quando ele veio para cá, um menino, eu fiquei muito contente que a equipe conseguiu ganhar a medalha por causa dele e por causa da Rafaela. Que eram os dois que disputaram e não tiveram a medalha. Então, quando ganhou por equipe, eu falei, foi feito justiça, né? É que o judô, ele vem evoluindo ano a ano, né? Assim, termina o Mundial, existe uma comissão no mundo inteiro. O judô, ele é muito bem enraizado em todos os continentes, países. Então, ele não teve essa ascensão tão grande, né? Que os outros modalidades teve, mas ele teve uma ascensão constante e hoje ele colhe os lucros disso. Por quê? Essa comissão, a tudo que acontece nos eventos, ela estuda. E ela estuda para quê? Para transformar o judô num esporte onde todo mundo consiga entender, um leigo consiga entender. Porque o judô veio do Japão, né? Então ele fala japonês, tem toda uma tradição japonesa. Então, isso daí, essa comissão que não é só japonês, tanto que foi uma guerra, né, pra gente colocar o kimono azul, porque antigamente e o mestre Jigoro Kano, que criou o judô, ele falava assim, né, que a vestimenta do judoca tem que ser branca que nem a alma dele, ele não pode ter maldade. E daí para colocar esse kimono azul aí foi uma luta, a Kodokan do Japão ameaçou não participar, mas conseguiu. Por quê? Eles queriam colocar assim, que a pessoa olhasse os dois lutando e falasse, vou torcer pro azul, vou torcer pro branco. Então eles estão tentando popularizar o judô. Então tudo que assim deixa o judô difícil, eles tentam tirar e popularizar. Antigamente existia na pontuação koka, que era cair sentado, tinha o ko, que era cair de lado, e o ko em japonês é lado. E tinha o vazari, que hoje é usado. Então o koka e o ko ficou vazari. Entendi. Para ficar um linguajar só e ficar fácil dos leigos assimilarem. Perfeito. Deixa eu só complementar. Pois não, claro. O judô tem uma preocupação muito grande com o quê? Com a cervical. Com a cervical, com a integridade física. Porque ela veio das lutas guerreiras dos samurais. E as lutas guerreiras dos samurais lesionavam as pessoas, né? Entendi. E isso daí foi criado um mecanismo nas técnicas, nas avaliações dos juízes, e que preserva isso. O Rafael, quando ele estava tentando pegar aqui o Sankaku Jime, que a gente fala, o pessoal do Jiu-Jitsu popularizou, né? Porque o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, eles não entendiam o que o Conde Kama falava, que veio lá para o Pará. Então ele falou, isso daí é um triângulo. E ficou triângulo, mas chama Sankaku Jime. Você tem que estar pegando um braço junto com o pescoço para tentar asfixiar, né? Através da força da perna. Só que o francês, muito inteligente, tirou o braço dele e o Rafael, naquele calor daquela luta, ele continuou com a perna trançada. Então estava parecendo que ele estava querendo só lesionar a cervical do francês. Entendi. E por isso que ele perdeu. E já estava 2-2, né?
Mas o que eu falo, esses Shidos que foram dados, né, foi uma coisa muito ruim, porque eu via gente na plateia não torcendo assim, falando, entra um golpe, dá o Ippon, que é o golpe mais forte. Tava torcendo para dar Shido, pô. Então quer dizer que inverteu, né? Inverteu a empolgação. Porque quando o mestre Jigoro Kano criou o judô, ele queria criar, assim, para a pessoa ficar empolgada em ver a plástica da queda, né? Tanto que quando tem Olimpíada Mundial, o primeiro que esgota os ingressos é o judô. Porque o pessoal vai mesmo para querer ver as quedas, as plásticas, né? E o judô, ele tá muito organizado hoje. Não sei se vocês viram, existe câmera ali numa área. E o Rafael foi muito sábio. Eu até acho que o Rafael deveria ganhar aquele troféu Fair Play, sabe? Porque ele teve a atitude que todo atleta olímpico teve. Porque naquele calor, até o técnico estava exaltado. Muito exaltado. E ele foi lá e falou, não, os árbitros eles têm acesso às câmeras. Eles devem ter tomado a decisão certa. Foi uma humildade dele em reconhecer que os árbitros estavam certos. Sim. Ele não sabia o que de fato tinha acontecido. Sim. Mas o número de câmeras, os árbitros analisando, e o técnico natural, no calor do momento, né, ficou bastante exaltado. Depois também aceitou essas novas regras e de fato aconteceu. E evolui muito essas regras. Que nem ele fez essa posição, né? Porque o árbitro ele tem que dar uma sinalização. Essa sinalização pode ser tanto para amarrar a faixa quanto para essa punição, que houve que cruzou alguma coisa que não era para ser feita. Entendi. Por isso que ele foi penalizado. Entendi. Juliana? Falando aí sobre golpes, nesse sábado, na decisão pelo bronze por equipes, a Rafaela Silva aplicou um Vasari na italiana e venceu a luta em menos de 2 minutos. Você poderia explicar mais sobre esse golpe? Porque pra mim, por exemplo, que sou leiga, assistindo a luta, eu falei, nossa, ela já ganhou? Foi muito rápido, não deu tempo nem de olhar pro lado. Como que acontece isso? Essa técnica, não existe a técnica Vasari. A técnica Vasari é aquilo que eu expliquei para vocês, ó. A pessoa caiu sentada, caiu de lado, caiu 45% sem cair 100% das costas no chão, é Vasari. Então a Rafaela estava com uma sede tão grande, eu falei, se ela não ganhasse, ela acho que não voltava para o Brasil, né? Ela é uma menina super determinada, a história dela é fantástica, se for ver. Tanto que a história dela fez uma equipe do Japão sair do Japão em 2007, vir para o Brasil para estudar o como, porque eles gastam milhões para conseguir essas medalhas. E eles viam que aqui com o mínimo, até o que não tinha, e conseguia medalha. Então, eles vieram fazer a renascença japonesa, eu falo, né? Vieram entender o que acontece aqui. Porque os japoneses estavam querendo comer hambúrguer e ficar loiro. Entendeu? Então, eles vieram pro Brasil para recarregar o que eles tinham disseminado no mundo. E a Rafaela, ela entrou com uma vontade tão grande. Ela tem uns golpes muito fortes, né? Que é o Uchimata, o Haregoshi. Ela entra, ela amassa mesmo e entra e joga. E ela conseguiu jogar. E nós demos uma sorte, porque se não pega a Rafaela, a Kathleen é uma pessoa fantástica, foi a primeira mulher a ganhar uma medalha, mas elas já estão com idade, né? Ela já tem quase 36 anos, então que as pessoas já estão... Agora, na hora que caiu a Rafaela, eu falei, ganhamos. Porque a Kathleen, faltava 30 segundos, a gente tava ganhando. 30 segundos ela me perde de pom. Outra coisa que eu não entendi, como ela perdeu tão rápido também nessa luta? A Kathleen, como ganhou tão rápido, como perdeu tão rápido. A Kathleen tava ganhando até os 30 segundos para acabar. Tava ganhando a luta, né? E ela jogou, ou seja, a outra oponente dela jogou ela 100% de costas no chão. Entendi. Entendeu? Então, é avaliado assim, ó, se você cai 45 graus, é Vasari. Se você cai 100%, é Ippon. Então, a pessoa tocou os 2 ombros no chão e pom, acabou a luta. A pessoa encostou um lado do ombro só, é Vasari. Caiu sentado é Vasari, caiu de lado é Vasari. Você entendeu? Entendi. Então é assim que é avaliado o judô. Que interessante. E além da Rafaela, a gente não pode deixar de mencionar a força da Bia Souza, né? Que ganhou o ouro. A Bia Souza é... Eu fui chefe de delegação dela
num brasileiro que a gente foi para Bahia, né? Ela estava no começo da carreira dela. É uma menina de ouro, viu? Ela dedicada, tá muito lesionada. Vai ter que fazer um tratamento muito grande agora de quadril, de cotovelo. Vamos ter que acertar isso aí nela, porque os treinos desgasta, né? É o que eu falo, né? O esporte de rendimento, embora o pessoal fala que esporte é saúde, mas de rendimento não é muita saúde, não. É aquele profissionalismo que eu falo, Márcio, que hoje os atletas brasileiros têm que ter, né? Porque ele tem que saber que ele tem que levantar cedo, tem que fazer a parte de cardio, tem que à tarde fazer a parte técnica, à noite fazer a parte de luta. Então é um comprometimento assim, profissional mesmo. Como você vem aqui na rádio, trabalha, faz todo o seu horário, o Brasil precisa disso nas outras modalidades, né? E você vê o judô conseguiu isso, né? O judô conseguiu essa profissionalização. E graças aos clubes, né? Que a gente tem que dizer. Porque os clubes, eles não mantêm só os atletas, né? Eles mantêm também uma equipe. Tem um nutricionista, tem um fisioterapeuta, tem um psicólogo, tem um nutricionista, tem tudo. O atleta poder desenvolver todo o potencial dele. Né? Ô Ageu, me diga uma coisa, a gente mais uma vez se emocionando com os brasileiros nas Olimpíadas, né? Para a próxima Olimpíada em Los Angeles, a gente vai ter grandes emoções novamente, né? Ah, eu acho que agora virou uma coisa irreversível, né? E a gente teve sorte também, né? Que o professor, como é que é o nome dele? Agora fugiu da cabeça. Paulo Vanderlei, isso. Ele era o vice do Luzman. E ele era o presidente da CBJ, da Confederação Brasileira de Judô. Como o Luzman saiu, ele foi cassado, o professor Paulo Vanderlei assumiu o COB. Tá. Então, o judô, além de ser o carro-chefe de trazer as medalhas, a gente tem o dirigente lá que é oriundo do judô. Não é por falar, né? Mas a CBJ era uma das entidades que estava tudo certo com o dinheiro público. Porque hoje em dia, quando recebe dinheiro público, fica muito difícil você prestar conta dele. Porque hoje em dia eu falo, no Brasil não basta você ser honesto, né? Você tem que provar a todo momento que você é honesto. É isso mesmo. E o Brasil tem esse dirigente nosso que está à frente do COB. Então eu acho que o judô ele entrou num caminho assim irreversível. Ele vai estar sempre recebendo a maior atenção do COB, vai ter sempre recurso e vai estar sempre investindo nesses atletas que estão nos clubes, né? Isso é muito bom, né? Agora, 7h20, estamos falando sobre judô com o Ageu Neto. Com satisfação em recebê-lo aqui. Ele que é delegado regional da Federação Paulista de Judô. Entrevista! 7h21, voltamos com o primeiro jornal na Prevera FM, hoje conversando com Ageu Neto sobre judô. Ele que é delegado regional da Federação Paulista de Judô. O Ageu, e Botucatu? Botucatu também sempre foi uma cidade que tem tradição no judô, né? Márcio, o judô sempre foi forte aqui pela vinda, né? Do Seisei Mata Sujizaki para Botucatu, né? Que ele veio de Avaré. E ele trouxe, o Seisei Mata Sujizaki, ele era autodidata. Olha só. Naquela época não tinha assim, internet, não tinha televisão, não tinha nada. Então ele pegava os livros, ele estudava e ele dava judô. Daí veio um colono que chama Inoue Suelo, ele veio, que é lá da região de Tatinga. Ele veio para trabalhar e ele era Nidan, da Federação, da Kodokan do Japão. O que é Nidan? Nidan é o 2º grau da faixa preta. 2º grau. E ele veio aqui para nossa região. E ele passou para o Seisei Mata Sujizaki, né? As técnicas, como era feito lá na Kodokan. E daí ele começou... Mas ele doou a vida dele pro judô. Ele vivia o judô 24 horas por dia e treinava. E isso daí foi passando pro filho dele. O filho dele
assumiu a associação, que era antigamente a Associação Botucatuense de Judô, assumiu e transformou ela, quando o pai dele morreu, a Associação Mata Suzizaki. E ela que foi dando esse suporte. E isso foi acontecendo não só aqui em Botucatu, mas foi acontecendo em toda a região. Aonde tinha o pessoal que veio para trabalhar, porque lá no Japão é assim. Lá no Japão, que nem aqui no Brasil, você vai numa escola, tem uma quadra de futebol de salão. Lá no Japão, você vai, qualquer lugar tem um dojo para treinar. Que é uma esporte escola tradicional. Tradicional deles. Tanto que foi uma comoção, você viu, quando aquela Uta Abe perdeu e o irmão dela perdeu na equipe também, porque eles até falam que foi o maracanaço, né? Ou na Olimpíada passada, que foi no Japão. O Japão perdeu para a França na Kodokan. Então, o pessoal fala que foi o maracanaço em assim, alusão ao que a gente passou na Copa. Na Copa de 50, quando perdemos para o Uruguai, em pleno Maracanã. E eles queriam vingar nessa Olimpíada. Que coisa. Então, eles vieram forte porque lá no Japão, esses atletas da seleção, eles são tidos como ídolos. Né? A mesma coisa que a gente tem o pessoal aqui do futebol, vamos dizer, o pessoal que joga profissionalmente, esse pessoal que luta judô, que é profissional, eles são ídolos, eles vão nas TV, eles têm... O Japão roda deles e do beisebol, eles, assim, têm idolatria por eles, sabe? E quando ele chorou, a Uta Abe, que ela era assim, ó, tava mais fácil o basquete dos Estados Unidos perder do que ela perder. E aconteceu isso. E aconteceu isso. Ela perdeu para aquela do Uzbequistão lá. Ela perdeu a primeira luta. Então ela fez um choro ali que foi uma coisa que eu falei, meu comovente, Deus. Né? Como o judô, ele agora ele não é mais do Japão. Ele é mundial. E você vê, caiu no gosto popular, né? E você vê a França, na hora que foi chegando para acender a tocha olímpica, pô, eu fiquei muito orgulhoso. Tinha cara ali que tinha 3 medalhas olímpicas no handball, tinha cara ali que tinha medalha do tênis lá, que eles têm lá, o Roland Garros, né? Eu falei, nossa, e quem acendeu a pira olímpica? Foi um judoca. Foi um judoca. Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica, né? E o Japão e a França, eles travam essa luta aí já faz, assim, umas 2 Olimpíadas. Que interessante. E a Rússia antes estava no páreo, né? Mas com toda essa papagaiada aí que aconteceu, a Rússia saiu fora. Verdade. E o Putin, ele é Kodansha. Ele é judoca, graduação 6. Ele foi expulso da Kodokan. A Kodokan expulsou ele por causa da guerra, tudo. Mas ele, assim, ele apoia muito o judô lá na Rússia. Então o judô russo é muito forte. Entendi. Ô Argel, me diga uma coisa. E você? Você começou no judô por quê? Seu pai que levou? Como é que funcionou pro Argel entrar no judô? Na realidade, eu entrei no judô porque eu tinha uns amigos que faziam judô. E daí eu comecei eu ia com eles lá, né? E eu falei, vou começar também o judô. E também meu pai falava assim, procure um esporte que não quebra óculos. Porque eu ia jogar bola, eu quebrava, e naquela época o óculos custava caro. E meu pai era sócio já da ótica que tinha do Roberto. Meu pai era sócio lá. De tanto óculos quebrado. Tanto óculos. Eu ia jogar bola, quebrava um óculos. Daí no judô eu precisava tirar o óculos, né? Daí, não quebrava. Graças a Deus eu fui embora e consegui, né? E hoje eu já tô com meu filho assumindo porque daí eu reativei a Associação Botucatuense de Judô. E ela tá indo super bem aqui em Botucatu, né? E meu filho que assumiu, porque meu filho, eu falo assim, eu tinha o sonho da medalha olímpica, só que ele não tinha, porque ele chegou a ir pro Pinheiros, ele ficou no Pinheiros lá uns 3 anos no Pinheiros, sabe? E eu conversava com os professores, porque tinha acesso, e falava, não, seu filho tá bem, ele vai chegar. Mas era mais um sonho meu do que dele, né? Entendi. Então daí chegou há uns 4 anos atrás, ele falou, pai, eu quero voltar. Eu falei, então volta.
Eu falei, eu não vou forçar, né? Porque não adianta. Daí eu coloquei, daí ele tava fazendo educação física lá, que o clube pagava educação física. Eu fiz ele terminar a educação física. Ele falou que ele queria fazer engenharia. E daí no fim hoje pergunta se ele quer fazer engenharia. Não quer ser professor, né? Uhum. Que legal. De educação física. Ele passou no concurso também da prefeitura aí. Ficou na lista de chamada, agora no finalzinho foi chamado também. Então tá vivendo do judô também. E eu fiquei como delegado, né? Que bacana. Eu fiquei como delegado. A partir de que idade? Porque a gente vê muito pequenininho já começando com o kimono, já chegando na academia, né? É bonito de ver, né? Meu netinho agregado vai começar, tá com 5 anos. Olha só, tá vendo? É uma idade ótima. Porque eu falo, o judô é difícil você ensinar judô se você não ensinar a educação, o respeito, a hierarquia, né? E a hierarquia. Se você não ensinar isso daí, você não consegue ensinar judô. Então, o brasileiro, os pais colocam o filho no judô não para ser campeão olímpico. Coloca justamente por causa desse know-how que o judô conquistou, né? De ser um esporte que educa. Que não é um esporte simplesmente de ganhar medalha, é um esporte que educa. E essa criançada que entra, o judô evoluiu de uma certa forma que tem métodos para ensinar cada faixa etária. Então, quando chega uma criança de 4, 5 anos, é ludicamente. A gente brinca com eles para ir passando noção básica. E hoje, a criança que faz judô, a incidência de pé chato cai a 0. Porque a criançada não pisa mais descalço no chão. Verdade. Então, só sapato. Chega uma hora que dá pé chato. Então, só deles pisarem no tatame... Olha que interessante isso. Já tira esse pé chato. Já dá aquela massagem na curvatura do pé, onde a criança já... Isso fora, né, os benefícios da educação. A gente prega muito trazer as notas junto para ser promovido. Entendeu? Bacana, a professora tem que dar um ok para ele passar de faixa. Então o judô sempre procura trabalhar junto com os professores de escola. E sempre os pais falam pra gente que a punição para eles quando eles fazem alguma coisa errada é não trazer no judô. Então é um bom sinal, é um sinal que eles gostam do judô, né? Porque os pais falam assim, ele não vai vir essa semana porque ele fez isso, fez aquilo. Então a gente vê que a gente está no caminho certo em ensinar essas faixas etárias, tem todo... Eu tenho reparado na internet nos últimos dias, e toda Olimpíada é assim, né? Eu comentei aqui com o Márcio no intervalo, e a gente percebe que em toda Olimpíada isso acontece. O brasileiro, basta ver outro brasileiro competindo em alguma coisa que está torcendo. Né? E a gente fala que o Brasil é o país do futebol, mas a gente percebe essa torcida, esse interesse em todos os esportes, desde que tem um brasileiro lá representando, né? Você comentou que o judô é o primeiro que acabam os ingressos, né? Sim. Eu queria saber a sua opinião de como você vê esse interesse do brasileiro em prestigiar os campeonatos, todas as disputas no esporte. O brasileiro ele é muito emotivo, né? A gente vem assim... E o que eu tava falando outro dia com um amigo meu, que eu não aguento mais ver brasileiro ganhar medalha e chorar. Pô, a gente chora junto, cara. Porque daí você conhece alguns, mas ninguém ganha medalha e fala assim, pô, eu venci porque eu queria vencer, porque eu... Pô, a Larissa, quando ganhou, aquela italiana, chegou pra ela e falou aquilo. Foi uma coisa muito emocionante. Verdade. Né? Então isso daí mostra que o brasileiro... Pra você ter uma ideia, a italiana, ela veio treinar aqui com a gente, a Larissa pegou ela e levou pra igreja. E apresentou ela pra Jesus. Então foi uma coisa assim que mexe, né? Com o emocional da gente. E ela falou isso aquela hora ali que ela não conseguia levantar. Pô, a Larissa tinha perdido 7 vezes dessa italiana. 7 vezes. Ela ganhou aquela vez só. Que precisava ganhar mesmo. Ganhar. Porque senão a carreira dela ia acabar. Então a gente vê essas histórias, né? E isso daí vai cativando o brasileiro.
O brasileiro, ele é pura emoção, pura sensibilidade, né? Os japoneses, quando vieram em 2007 aqui, foi a pior campanha deles. Eles vieram de avião, trouxeram tatame, alugaram um condomínio lá no Rio de Janeiro. Eles se maravilharam com o Brasil. Por isso que eu acho que eles nem conseguiram ir tão bem. E o Ted Riner, que é o francês, ele começou a ganhar aqui no Brasil em 2007. O primeiro título mundial dele foi no Brasil, no Rio de Janeiro. E depois desse Mundial do Rio de Janeiro, ele não perdeu mais nada. Por isso que ele conquistou tudo esse status hoje, que ele acendeu a pira olímpica lá em Paris. O presidente foi no dia que ele ia lutar lá. Entendi. Você vê o tanto que... Mas ele começou aqui no Brasil a ganhar. Até eu tirei uma foto com o Ageuzinho, com ele, né? Porque a gente entrou na área de concentração ali, porque eu faço parte da federação. Eu falei, vamos entrar lá. E meu filho era pequenininho. Daí tinha um francês lá do lado, assim, quietinho ali, né? Eu falei, vamos tirar foto com o francês lá, filho. Depois dessa foto, eu falei, eu tenho a foto, depois eu vou mostrar pra vocês, tá no meu celular. Ele não perdeu mais nada. Eu falei, olha, você vê como a vida... E o francês, quando ganhou lá, ele ganhou de uma sumidade, que era ele ganhou do Inoue, né? Que era o antigo técnico da seleção. O Inoue era imbatível, era um mito do judô japonês. E o Ted Riner ganhou dele. Ganhou dele. Argel, 7h34, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite para vir aqui falar sobre judô. A gente quando vê um brasileiro ganhando e chorando, a gente fica imaginando assim, o que ele passou até chegar nesse momento, né? As dificuldades, que a gente sabe que a gente mora num país que, para você conseguir um sucesso, você tem que batalhar muito, 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 muito. Então vem tudo isso, o incentivo da família, dos técnicos, das pessoas que confiaram, que acreditaram nesses atletas brasileiros. Eu acho que talvez a emoção chegue nesse momento por isso mesmo. Mas eu gostaria de agradecer, muito obrigado por enriquecer o nosso bate-papo falando sobre o judô. Para mim é um prazer. Tá? E um bom dia a vocês, sucesso para você, para o filho, né? E nos mantenha informado da sequência do judô em Botucatu. Quando você chamar, eu tô aqui. E dizer, né, que além de prestigiar os eventos, ele hoje, devido à mídia que a gente tem, né, se você quiser ajudar um atleta olímpico, um atleta que você vê que tem potencial, siga ele na rede social, né? Para ele poder chegar para o patrocinador e falar, eu tenho 1 milhão de pessoas que me seguem, eu tenho... Isso daí vai trazer um benefício para ele muito grande. Então a gente faz essa campanha, né? Para que todo mundo siga esses atletas e de benefício, você viver o que ele vive, né? Vive o que ele vive, para você ser uma pessoa de sucesso aqui no Brasil. É isso que a gente precisa, bons exemplos. Sempre, né? sempre. Se tiver bons exemplos, a gente cria uma sociedade melhor. Argel, muito obrigado. Um bom dia a você. Eu que agradeço a todos aqui. FM